Não é, do nosso querido irmão Evandro, que estava com Covid, e vi a plaquinha lá, eu venci. E eu fiquei muito emocionado, né, porque a gente acompanhou ali, através de mensagens, nossa irmã Roberta, que também foi atingida, sua filhinha Mariana, e graças a Deus o Senhor tem abençoado aquela família, não é, com restabelecimento. Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Marcos, capítulo 8. E eu quero ler a partir do verso 27, 28, 29 e 30. E esse texto nos apresenta duas perguntas feitas pelo Senhor Jesus. Nós vamos tratar de uma delas. Nós vamos nos debruçar um pouco sobre uma destas questões apresentadas pelo Senhor no texto de Marcos, capítulo 8, versículo 27, que diz assim: Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias da Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Pode abaixar um pouquinho aqui, irmão? Responderam eles: João Batista, outros, Elias, e ainda outro, um dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a respeito dele. Senhor nosso Deus, nos debruçamos reverentemente diante da tua palavra, rogando ao Senhor que faça do pregador apenas um instrumento. Peço-te, Pai, que os nossos corações estejam abertos, sensíveis, intencionalmente voltados para a tua palavra, e que ao final deste culto teu nome seja poderosamente glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Este texto, que aparece com outros detalhes no Evangelho de Mateus, capítulo 16, e Lucas, capítulo de número 9, trata de duas perguntas fortíssimas. Faltava pouco tempo para o Senhor Jesus ser preso, ser julgado, ser condenado. Ele já percebia que o momento derradeiro da sua vida temporal estava se aproximando. No texto paralelo de Mateus capítulo 16, nós encontramos o Senhor Jesus, e aqui também a partir do verso 31, anunciando a sua morte. E ele reúne os discípulos, e estas duas perguntas, elas podem ser encaradas como um checklist, como uma avaliação. Seria mais ou menos o seguinte: vocês têm caminhado comigo já por tanto tempo, 3 anos, vocês me têm visto fazer milagres, vocês têm me ouvido nos meus ensinos, vocês têm percebido a minha vida, e agora, o que é que as pessoas estão dizendo que eu sou?
Mas além disto, Jesus faz uma pergunta muito mais objetiva. E vocês? O que é que vocês dizem acerca do que eu sou? A primeira pergunta, ela pode tocar em questões teológicas, até questões geográficas. Quando eu falo teológicas, o que é que as pessoas estão dizendo que eu sou? Será que elas compreendem que eu sou o ponto de chegada de todas as afirmações que os profetas fizeram acerca do Messias? Mas a segunda pergunta, o que é que vocês dizem que eu sou? Ou vós, mas vós quem dizeis que eu sou? Versículo de número 29. Ela tem a ver com um caráter não genérico, mas pessoal. Ela não tem o foco voltado para a massa, mas tem o foco voltado para o indivíduo. E você, o que é que você diz acerca de mim? A primeira pergunta, ela pode reunir elementos de informação, mas a segunda, ela, sem dúvida alguma, toca em elementos de transformação. Jesus é singular, é incomparável. Nenhum outro líder religioso na história da humanidade pode ser comparado com Jesus Cristo. Eu diria, irmãos e amigos, que é mais fácil para alguns aceitar o islamismo, sua figura principal, Maomé. Para outros é mais fácil aceitar o budismo, aceitar o confucionismo, aceitar até o kardecismo, mas tem dificuldades na aceitação do cristianismo bíblico, focado na pessoa de Jesus. O nome Jesus Cristo, na verdade, é um nome e um título. Jesus, o nome, deriva de uma forma grega do nome Josué, que significa Jeová salva, ou o Senhor salva. Esse é o sentido do nome Jesus. E o seu complemento, Cristo, deriva também de um vocábulo grego que significa ungido, Messias. Então, o nome Jesus Cristo, o emprego desses dois nomes significa que Jesus é o Salvador ungido, o enviado de Deus, o prometido de Deus para salvar o homem. É um nome que reúne a condição de rei e sacerdote. Embora o nome Jesus fosse um nome comum, no primeiro século, Jesus Cristo, no entanto, era único. E por que é que Jesus Cristo é único? Incomparável. Não há qualquer possibilidade de correlação de Jesus com qualquer outro líder. Ele é único. Eu quero lhe dizer por que é que Jesus é único. 3 razões. Primeiro, porque Jesus faz alusões claras acerca da sua divindade. O Cristo da Bíblia, a quem nós adoramos, é Deus que se faz homem. É aquilo que a teologia chama de união hipostática. O divino se misturando ao humano. O Deus que se faz homem na pessoa de Cristo. É um mistério que não comporta na lógica humana, na mente contaminada e deformada pelo pecado, mas que acha espaço amplo na perspectiva da fé. Eu quero mostrar isso na Bíblia.
Por exemplo, na carta de Tito, no capítulo 2, e eu quero ler apenas 2 trechos bíblicos que apontam para a divindade de Cristo, que você deve marcar na sua Bíblia, que você deve anotar na sua Bíblia. Versículos claros, são abundantes no Novo Testamento, mas eu quero destacar apenas 2 trechos bíblicos. Tito capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz assim: Paulo está escrevendo esta carta e ele fala da graça, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Graça é aquilo que Deus faz por nós sem que nós mereçamos. Não somos salvos por méritos pessoais, mas somos salvos pela graça de Deus, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, a graça que me alcança para a salvação me encoraja e me inspira para a santificação. Portanto, não há como o indivíduo dizer que foi alcançado pela graça de Deus e manter o mesmo comportamento de outrora. Tem alguma coisa errada. A graça que me alcança para a salvação me inspira para a santificação. Diz o texto, renunciando, sabe o que é renunciar? É abrir mão. É uma decisão consciente, não é emocional, é consciente. Eu conheci algo que me transformou, então eu sou impulsionado a renunciar, a abrir mão, a jogar fora. Renunciar à impiedade, às concupiscências ou desejos mundanos. Vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança. A graça de Deus, ela instaura dentro do nosso coração a expectativa, o desejo glorioso da volta de Jesus e o aparecimento da glória. Agora preste bem atenção, do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Isso faz do cristianismo bíblico ímpar. Paulo está dizendo, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor, não é e o nosso Senhor. Está se referindo a Cristo, que se deu a si mesmo por nós. Isso faz do cristianismo bíblico diferente. Ainda, leia o Hebreus capítulo 1, verso 7. Ainda quanto aos anjos, diz o escritor aos Hebreus, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de iniquidade, de equidade, é o cetro do seu reino. Faz toda a diferença. O Cristo da Bíblia é o Deus que se fez homem. Por isso que para muitos há dificuldade em aceitar o cristianismo bíblico. Como assim? Em segundo lugar, Jesus é ímpar, porque ele deixa absolutamente claro que ele é a única ligação entre Deus e os homens. Não há uma terceira via, não há uma outra possibilidade, não, ele é o único.
Está lá em João, capítulo 14, versículo 6. Quando de forma clara, inequívoca, o Senhor Jesus Cristo diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso Cristo é único. É divino, é o único capaz de ligar o homem a Deus. Mas em terceiro lugar, você sabe por que é que Jesus é único? Eu poderia listar aqui sem número de argumentos. Jesus é único, porque é o único recurso para perdão dos pecados. Eu leio o texto de Marcos, capítulo 2, num episódio muito interessante. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo. Marcos, capítulo 2. Jesus está na cidade de Cafarnaum. Estava ensinando em uma casa. E muitas pessoas foram ouvi-lo. A casa se encheu. Ele então ensinava. Quando de repente o teto se abriu, construções que facilmente permitiam esse tipo de atitude, e desceram ali um homem em uma maca, um paralítico. E no diálogo com aqueles homens, e ensinando as pessoas que estavam ali, o Senhor Jesus Cristo deixa claro uma verdade extraordinária. Eu leio o versículo de número 15, está ecoando um pouquinho aqui para mim, irmão, ecoando um pouquinho aqui. Diz assim, versículo 5, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Agora preste bem atenção. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações: por que profere este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então Jesus é único, divino, o único capaz de me ligar a Deus, e o único capaz, sim, o único recurso capaz de garantir perdão para os pecadores. Mas eu quero voltar à segunda pergunta. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você que está me ouvindo aqui nessa noite? Eu quero nessa noite e nesse momento lhe desafiar a fazer de Jesus alguém especial na sua vida, alguém único na sua vida. Ou seja, quem pode ser Jesus para você hoje, enquanto me ouve aqui nessa noite? Em primeiro lugar,
Jesus pode ser o seu Salvador hoje. Em Lucas, capítulo 19, nós aprendemos Jesus dizendo que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veio salvar o pecador. Entrou na história para salvar o pecador, para dar a sua vida por mim e por você. É um fato consumado. No entanto, este fato, ele precisa se tornar verdade na vida da pessoa. Precisa se tornar verdade para cada pessoa. E isso é fruto de uma decisão pessoal. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida hoje, meu amigo? Você que me ouve pela internet, quem é Jesus para você? Ele pode ser hoje o seu Salvador. Antes de vir para cá, estava assistindo com a Débora o testemunho de uma grande liderança política do país, dando seu testemunho de conversão. Eu confesso que eu me emocionei. Uma figura conhecida, não vou citar o nome aqui, mas talvez você já tenha assistido esse depoimento. Eu fiz questão de ouvir os 25 minutos do testemunho daquele líder político. Ele contando que, casado com uma mulher crente, membro de uma Assembleia de Deus, e a firmeza da esposa, a persistência da esposa, sobretudo naquele momento em que o marido passou por tantas enfermidades com barriga aberta, como ele mesmo depois, onde a morte se tornou uma possibilidade. O camarada ficou com a pressão 5/2. Aqui pessoas da área de saúde podem dimensionar muito melhor do que eu, o que isso representa. E contando ali o seu depoimento, eu me emocionei, porque me pareceu um depoimento sincero. Quando terminado um culto, ele procura o pastor e diz assim: pastor, eu quero que você ore por mim, porque hoje eu quero entregar a minha vida a Jesus. E o camarada aceitou a Cristo. Você não tem ideia, irmão querido, quero dar uma palavra aqui para a igreja. Esse tempo de pavor, de doença, é um tempo extremamente propício para falarmos do Evangelho de Jesus. Nós não podemos perder essa oportunidade, irmãos. Esse tempo de pavor em que a morte tem se constituído uma realidade na vida de muitas famílias. É um tempo também em que o coração humano está sensível para uma mensagem de esperança. Creia nisto. Você pode visitar alguém lá no hospital, se for possível, que não esteja contaminado. Fala de Jesus. Quantas vezes já vi isso? Você perguntar para a pessoa: você quer aceitar Jesus agora? Você fala do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, deu Jesus Cristo para salvar você. Ele ama você. E naquele momento não é raro, aliás é muito comum, a pessoa dizer assim: eu quero Jesus. Aí você faz aquela oração de ajuda. E não são poucas as vezes que a gente vê pessoas com lágrimas nos olhos entregando a vida a Jesus. Nós não podemos perder essa oportunidade. É um tempo precioso. Estão me entendendo, irmãos? Então Jesus, o que é Jesus para você? Ele pode hoje, respondendo essa pergunta, se tornar o seu Salvador. E é simples. O que é que a pessoa precisa fazer? Simplesmente deixar Jesus entrar na sua vida.
Simplesmente dizer: eu quero que o Senhor Jesus entre no meu coração, como aquele moço fez, da história que lhes contei ainda há pouco, nome conhecido no Brasil, muito conhecido. Quando eu vi aquele depoimento, eu fiquei pensando: meu Deus, quantos estão como ele, que tem uma esposa crente, que tem um marido crente, mas ainda estão relutantes. Graças a Deus que houve oportunidade e tempo para ele tomar a sua decisão. Quem é Jesus para você? Segundo lugar, Jesus pode ser hoje o seu libertador. Eu leio o Evangelho de João, capítulo de número 8, e aprendo o seguinte. João capítulo 8, versículo 32, a Bíblia diz assim: o Senhor Jesus está dizendo: e conhecereis a verdade, a mentira escraviza, mas a verdade liberta. E mais adiante, no versículo 36, o Senhor Jesus Cristo diz assim: se o Filho vos libertar, o que acontece? E liberta mesmo. Há quantas pessoas que são escravas das drogas, aí um dia decidem entregar a vida a Jesus, e as correntes são quebradas. Há quantas pessoas que são escravas da pornografia, há pessoas que são escravas. São escravas. Desenvolveram hábitos silenciosos, íntimos, que apontam para uma corrente invisível, com efeitos visíveis e palpáveis na vida da pessoa, que constrói uma mente sedutora, uma mente cheia de cobiça, porque são escravos. Até querem se libertar, mas não conseguem. Até dizem assim: não, eu vou ficar livre disso, porque isso me contamina, e o indivíduo até consegue ficar algumas horas, mas é escravo. Mas Jesus está dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é Jesus para você? Ele pode ser hoje o seu Salvador, pode ser o seu libertador, mas ele pode ser também o seu melhor amigo, o seu melhor amigo, o seu melhor e maior amigo. As pessoas dizem que os amigos verdadeiros mesmo, a gente talvez consiga contar com os dedos de uma das mãos. Amigo de verdade. Amigo que você conta para toda hora, que você pode dizer: eu preciso de você. Porque a gente tem uma coisa assim, né? A gente usa algumas expressões assim, chavões, né? Olha, se precisar, conta comigo. Eu acho mais sensato a gente colocar assim: olha, se você precisar e estiver ao meu alcance, fica mais sensato, né? Conta comigo. Aí a pessoa liga 3 horas da manhã dizendo assim: olha, estou precisando ir para o médico, você pode me levar? Irmão, não sei não, porque eu vou ter que levantar às 5 para ir trabalhar. Percebe? Então dizem que os verdadeiros amigos, você pode contar com os dedos de uma das mãos. Aqueles amigos que você pode rasgar seu coração, que você pode trazer para o porão da sua alma, que você sente confiança para contar os seus segredos mais complicados. São poucos os amigos que a gente pode colocar nessa conta. Mas eu quero dizer para você
Que Jesus hoje pode ser não apenas o seu melhor, mas o seu maior e o seu verdadeiro amigo. Eu leio no Evangelho de João, capítulo 15, João capítulo 15, no versículo 13, já estou caminhando para o fim. Quando a gente fala, estou caminhando para o fim, muitas vezes a pessoa diz, espero que não seja o seu caso. João capítulo 15, Jesus diz assim no verso 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus, como maior amigo, é aquele que você pode contar para Ele suas aflições. Você pode falar com Ele a qualquer hora. Não é somente aqui na igreja, um lugar físico de adoração. Você pode falar com Ele na sala da sua casa, lá no seu trabalho, você pode falar com Ele dirigindo. Quem aqui já falou com o Senhor Jesus dirigindo? Levanta a mão. Você está dirigindo. Muitas vezes você está ali sozinho e você conta para Ele, Deus, como é que eu vou fazer? Jesus, me ajuda. Eu estou angustiado. Uma decisão que eu preciso tomar e eu não sei o que fazer. Senhor Jesus, me ajude ali ao volante. Você está atento ao trânsito, mas está falando com o melhor amigo. Está certo. Quem é Jesus para você? Ele pode se tornar hoje o seu maior e melhor amigo. Por fim, quem é Jesus para você? Jesus pode ser hoje a sua paz, a paz que você precisa. Não sei se você sabe, acho que sexta-feira foi o dia da felicidade. Dia da felicidade. Felicidade precisa ter um dia. Inclusive há cursos sobre felicidade. Há um curso numa universidade lá nos Estados Unidos, acho que Harvard, que é uma das mais renomadas dos Estados Unidos e do mundo, tem um curso sobre felicidade. Qual é o curso que você está fazendo? Curso para felicidade. Pensa. Sabe por quê? Porque o grande desejo do coração das pessoas é de encontrarem paz. Todo mundo quer ter paz. Aqueles que buscam a paz na sua religiosidade, tornam-se tão religiosos, mas muitas vezes a religiosidade pode esconder conflitos que a pessoa está vivendo, tentando ocultá-los sob a capa da religiosidade, e não encontra sentido para a vida. Há outros que buscam a paz através de conquistas, estão sempre correndo atrás de alguma coisa, eu tenho que adquirir. Mas não há satisfação plena. Jesus é muito claro quando ele diz que esta paz que nós precisamos, somente Ele pode dar. Está aí no Evangelho de João, capítulo 14. Você está procurando paz? Moço, você que entrou hoje aqui, que está em busca de paz para o seu coração, você que está me ouvindo agora na internet,
seja onde for, qualquer parte do Brasil ou do mundo, ou que vai assistir esta ministração, você está buscando paz, você quer ter paz no coração, quer ter o seu vazio preenchido. Como é que isso pode acontecer? Olha a resposta. Jesus diz assim no verso 27 do Evangelho de João, capítulo 14. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Você sabe por que é que ele está enfatizando a minha paz? Porque é diferente, é incomparável, é única. Não vou-la dou como o mundo o dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz. Ei, você que está buscando paz, que saiu de casa, que se levantou hoje de manhã, ou tem caminhado dizendo assim, eu preciso ter paz, eu não tenho paz no meu coração, eu vivo em desassossego, eu vivo com medo, eu vivo angustiado, como eu posso encontrar paz? A resposta está clara e doce. Jesus dizendo, eu dou para você a paz, é gratuita, é maravilhosa, e quando esta paz alcança o nosso coração, é algo simplesmente incomparável. Eu tinha 17 anos, você já me ouviu nessa história, e vai me ouvindo muitas vezes, se Deus me der vida e saúde para contá-la. 17 anos, buscando paz para a minha vida, sentido para a minha existência. Eu nunca vou me esquecer daquele mês de novembro, 1972, muito tempo atrás, buscando paz. Eu me lembro, como se fosse hoje, ouvindo um moço pregar o Evangelho, numa reunião de jovens. Lá estava eu, moço tímido, complexado, oriundo de uma família complicada, onde as brigas eram o prato do dia, era o cardápio do dia todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. E ali ouvindo a palavra de Deus, aquele moço pregando o Evangelho, e aquela palavra foi entrando no meu coração de uma forma que eu não sei explicar. Eu não lembro qual foi a mensagem que ele pregou, eu não lembro qual foi o texto que ele leu, mas eu me lembro de uma coisa, de estar chorando muito naquela noite de sábado. Hoje eu entendo, era o Espírito Santo que tocava o meu coração. E ali, naquela noite, uma reunião de jovens, quando o pregador disse assim, alguém que quer aceitar a Cristo hoje, levante a mão. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu vivia ali uma taquicardia. E eu queria, mas eu não conseguia. Eu me lembro quando lá da frente aquele moço disse assim, e eu queria levantar a mão, mas parece que a minha mão pesava 1 tonelada. Ele disse assim, quem sabe você que hoje quer entregar sua vida a Cristo, quer levantar a sua mão e a sua mão está pesando 1 tonelada. Eu disse, é comigo. Eu sei de uma coisa. Quando eu me dei conta, eu estava lá à frente.
Eu fui puxado. Eu estava lá à frente entregando a minha vida a Jesus. Eu estou pregando para você hoje aqui por causa daquilo que aconteceu naquele dia. Eu me lembro, quando eu saí daquela igreja, uma igreja pequena, lá na Penha, Rio de Janeiro, eu experimentei aquilo que eu tinha como filosofia. Era a época do movimento hippie, paz e amor. A época da paz e amor. Eu experimentei isso dentro de mim. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu saí daquela igreja, parece que eu estava andando a 1 metro do chão, flutuando. Glória a Deus. Experimentei. É bom demais. Jesus pode ser hoje a paz para você. Está entendendo? Quem é Jesus para você? Vamos curvar a nossa cabeça.